Graça e paz, queridos professores, prazer estar aqui com vocês em mais um podcast da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui nessa jornada para que possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Comigo aqui mais uma vez, nessa sequência, também faz parte da direção. Aurino Júnior, paz, meu irmão, Deus te abençoe. Graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui e para a gente conhecer mais as Escrituras, né? E com o interesse de proclamar a Bíblia, como é o título dessa lição. É verdade. E aí, essa lição é uma sequência, né? Vocês devem ter percebido que o autor fez uma sequência de 3 lições sobre o aspecto da necessidade. E aí a gente aprendeu que na primeira sequência, né, necessidade de conhecer a palavra de Deus, né? Então não podemos viver ou proclamar aquilo que não conhecemos. Conhecer a Bíblia envolve ler, a gente aprendeu sobre isso, né? Sobre estudar, meditar, entender o que Deus nos quis dizer a respeito das Escrituras, né? E a Bíblia é a nossa fonte de verdade, e por ela aprendemos que Deus é, o que Ele fez e qual é a sua vontade em nossas vidas. Sem esse conhecimento, ficamos à deriva, sem direção. Também fizemos na lição passada a necessidade de viver a Bíblia, né? É viver o que aprendemos. E o conhecimento da palavra não pode ser apenas teórico, não pode ser apenas intelectual, ele precisa ser aplicado em nossas vidas cotidianas. Isso significa que obedecer os mandamentos de Deus é deixar com que a palavra possa moldar as nossas atitudes, nossas decisões, nossos comportamentos. Eu imagino que vocês devem ter feito várias discussões sobre esse aspecto, né? Porque viver a Bíblia nos transforma e nos ajuda a sermos verdadeiramente pessoas parecidas com o próprio Cristo, né? Quando vivemos a palavra, mostramos a realidade do Evangelho através das nossas ações. Não podemos ser cristãos apenas nas 4 paredes, precisamos ser sal e luz para as pessoas que nos rodeiam. E hoje nós vamos discutir sobre a necessidade de proclamar a Bíblia, né? Veja que o conhecimento, né, e a prática da palavra vai nos levar naturalmente a essa proclamação, né? Uma vez conhecemos e vivemos a Bíblia, nós somos chamados, como Mateus 28 diz, né, a compartilhar a mensagem do Evangelho com as outras pessoas. São as boas novas que nós temos a possibilidade de compartilhar, né? Proclamar a palavra é essencial, pois é por meio dela que as outras pessoas podem conhecer a verdade. Veja o compromisso que a gente tem, né? Experimentar a salvação e, sobretudo, serem transformados. Deus, meus irmãos, nos chamou para sermos seus discípulos, seus embaixadores, né? Levando as boas novas a todas as pessoas ao redor do mundo. E essa lição vai nos orientar sobre este propósito de proclamarmos a palavra de Deus. E aí o texto base para iniciarmos essa jornada é uma passagem, Júnior, muito conhecida, né? Onde Paulo aqui, ele encoraja Timóteo, né, a permanecer fiel ao que ele aprendeu. 2 Timóteo 3, os versículos de 14 a 17. E aí a gente já pode, Júnior, começar a trazer comentários referentes a esse primeiro texto básico, né, que serve como orientação principal para que possamos iniciar nossa lição de número 15. Júnior, fica à vontade para tu fazer o que tu acha que é importante aí. Muito bem. Esse breve resumo, mas a gente já viu basicamente qual é o contexto da lição, né? Como você falou, ela é um final de uma série, né, de 3 atos, né, que conhecer, viver e proclamar, né? Então segue uma sequência, como você falou. Para viver a palavra de Deus, nós precisamos conhecer. E o conhecimento das Escrituras, ele deve ser um conhecimento por completo.
Então, quando Paulo ele exorta Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, desde a infância conhece as sagradas letras. Então, é um conhecimento geral, um conhecimento por completo. Então, para proclamar a mensagem, né, do Evangelho, das Escrituras, nós precisamos viver. Então, viver uma vida de santidade, uma vida uma vida piedosa, né? Como Paulo falou, né, e o autor ele destaca, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, por esse motivo, é que nós devemos proclamar, né, proclamar essa esperança para o homem que está distante de Deus, né, e essa esperança é Cristo. É verdade, Júnior. E se você perceber, quando Paulo está ali fortalecendo ali, encorajando Timóteo a permanecer fiel, ele faz uma referência à sua jornada de ensinamento que, como você mesmo falou, né, Paulo aqui ele coloca, né, aprendeu desde a sua infância com a sua mãe Lóide e sua avó Eunice, né? Lóide e Eunice foram mulheres importantes na jornada de Timóteo. E aí é isso que a gente precisa refletir, Júnior. Independente se nesse contexto da vida de Timóteo foram as mulheres, imagino que o pai de Timóteo era grego e por isso ele podia não ter as referências necessárias para conduzir, mas o que salta aos olhos é o comprometimento dos pais, daqueles que estão próximos, em conduzir os nossos filhos ao caminho que é correto. Esse compromisso ele precisa ser colocado em prática para que a gente possa fortalecer os nossos filhos. A gente vê tantas estratégias que o mundo tem colocado para fortalecer os nossos filhos, porque eles estão muito mais preocupados com, né, preparados para o mercado de trabalho, né, como se comportar, como agir, como resolver problemas complexos. E nós não podemos deixar de ter um compromisso de ensinar o que é básico, né, que são os princípios de ser um discípulo de Cristo. E eu tenho certeza que a avó e a mãe de Timóteo eram mulheres que reverberavam em suas atitudes, em sua vida, esse discipulado. E esse é o desafio que a gente precisa refletir com os nossos alunos. A palavra de Deus precisa reverberar nos nossos atos para que possamos ser luz para as pessoas. E esse é um grande desafio, meus irmãos. Porque a gente sempre diz, né? Não olhe para mim, olhe para Cristo, e certo, né? Mas precisamos ter o compromisso de sermos sal e luz, para que as pessoas possam olhar em nós, principalmente os nossos filhos. Eles possam sentir orgulhos, ver pessoas que podem ser seguidas, referências, que eles possam ver em nós adoradores, pessoas que fazem o caminho, né, correto do discipulado. E seguir a Jesus é abrir mão de algumas coisas que podem estar atrapalhando a nossa relação. Eu não sei, Júnior, se tu tivesse a oportunidade, e vocês, professores também, né, de assistir. Eu tive a oportunidade, a rica oportunidade de assistir o filme que está aí na internet, nos cinemas, né, na verdade, A Forja. Você assistiu, Júnior? Sim. Excelente reflexão que ele faz sobre esse cuidado de que a gente precisa ter com o próximo, de ser referência para o próximo, de ajudar o próximo. E é também uma forma de proclamar o Evangelho. Eu proclamo através da minha vida, ajudando o próximo, para que essas pessoas consigam encontrar a Cristo e, sobretudo, dedicar a sua vida, abrir mão de coisas que possam estar atrapalhando, né, o seu cotidiano. E Paulo deixou isso muito claro, né, Júnior, para Timóteo. Na jornada dele, né, eu lembro que Paulo fala lá em Timóteo 3, e aí nessa parte mesmo, 2 Timóteo 3, versículos que são iniciais, 3:11, ele fala que a Timóteo, que ele sofreu várias perseguições na jornada dele. E todo mundo conhece a jornada, né, Júnior, de Paulo. Ele sofreu perseguição, foi lançado lá no penhasco, apedrejado, naufrágio. Mas, ou seja, ele estava deixando claro
que o caminho discipulado, não era um caminho, né, apenas, né, de coisas boas. E eu tenho dificuldades. Mas Paulo finaliza a frase dizendo assim: quantas perseguições sofri, mas de todas o Senhor me livrou. Né? Parafraseia também os Salmos, porque esse é a nossa diferença. Né? Quando somos discípulos de Cristo, mesmo que possamos passar provações, se estamos fincados, permanecendo na palavra, com certeza o Senhor é fiel e justo para que Ele possa nos livrar, né, desses desafios. E esse é o compromisso que nós precisamos internalizar nas nossas cabeças e nas cabeças dos nossos alunos. Permanecer na palavra não é um desafio fácil. É, Júnior? Não. Realmente é uma tarefa da igreja, né? Não é só do ministro, não é só da liderança, né? Proclamar a Bíblia, como você falou, né? O exemplo do filme, né? Que é colocar em prática, né? O fazer discípulos. É muito interessante, né? E no nosso contexto, né? Diante de tantos ataques ideológicos, a gente não tem uma perseguição expressa, né? Mas está nas entrelinhas. É forte essa perseguição ideológica, né? Esse afastamento das escrituras, se procura ensinar a inversão de valores, né? Os valores bíblicos. Então, é esse tipo de oposição que a igreja contemporânea, principalmente ocidental, enfrenta. Né? Então, por isso a necessidade de proclamar a Bíblia de uma forma correta, e não com tipos de pregações que não pode parecer uma pregação eficaz, mas omite muitas coisas, né? Não transforma, né? Muitas pregações do tipo como você ser bem-sucedido, ou como você ser um bom empresário, sei lá, algo do tipo. E a gente sabe que a igreja ela precisa reconhecer, né, quando o evangelho é proclamado, quando a Bíblia ela é exposta, quando a Bíblia ela é explicada. Então, deve ser interesse da igreja, né, para que possa proclamar de uma maneira correta. É verdade. Esse é o desafio que nós temos. Então, de antemão, os professores podem já abrir essa discussão baseada nessa jornada de Paulo, né, exortando, orientando, discipulando, né, Júnior? O próprio Timóteo. Já é uma jornada que daria uma lição completa ali para a gente crescermos juntos. Mas aí vamos para o versículo-chave, né? Que esse versículo-chave, na verdade, foi o versículo-chave também de outras lições. Ele é super importante. E é sempre importante a gente estar fortalecendo esse entendimento. Porque nós, professores, aí você pode dizer, mas rapaz, foi repetido, Júnior, esse versículo já como versículo-chave. Mas vocês devem lembrar que os nossos alunos não têm uma frequência tão assídua. E aí, por isso que é importante a gente reforçar, mesmo que em lições estejam repetidas essas palavras-chave, é importante a gente reforçar, porque às vezes um aluno que não faltou agora, ele vai entender, né? Então, por isso que é sempre importante ler toda a lição, porque assim, a gente sempre vai ter esse desafio, né? Alunos que vêm um domingo, outros não, então, seguir a sequência, né? E aí, esse salmo a gente conhece muito bem, né, Júnior? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo, né, a tua palavra. E essa expressão, guardar a tua palavra no meu coração, indica mais do que apenas conhecer. A gente viu sobre isso, né? Mais do que conhecer intelectualmente as Escrituras. Ele está se referindo a internalizar a palavra de Deus, ou seja, tornar parte das nossas vidas e do nosso ser. Esse é um desafio muito grande, né? Guardar a palavra no coração implica em meditar nela, meus irmãos. Não só fazer a leitura lá que está disponível no celular, no aplicativo, mas é refletir sobre o que Deus está
querendo dizer ou deixar, ela, sobretudo, guiar os nossos pensamentos e ações. Esse é o desafio que precisamos fazer, né? O coração aí, na cultura hebraica, representa o centro, né? O centro do nosso ser, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. A gente, também na nossa cultura, a gente representa o coração nesse aspecto, né? E ele está dizendo aqui que a palavra de Deus deve ser uma influência dominante nessas áreas que conduz o homem, né? O ser, a mente, a vontade, as emoções. Por isso que a gente precisa guardar a palavra de Deus nos nossos corações, porque ela tem um propósito específico. O salmista está deixando isso claro, né, Júnior? Ele está dizendo, ó, para não pecar contra ti. Exatamente. Então, é você guardar no seu coração, você internalizar, como você bem falou. E assim, essa introdução, ela é bem sucinta, bem curta. Ele apresenta o texto de Apocalipse, né? Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, aí a importância, né, de conhecer de fato as Escrituras para não incorrer nesse tipo de erro. É verdade. E esse é o desafio, Júnior, porque, veja, essa conexão de Apocalipse, ele traz a essência do que o parágrafo inicial ele está dizendo, né? A importância do que foi escrito no passado, né? E a importância está clara, que ele foi destinada para o nosso ensino, né? Esses relatos não são relatos históricos apenas, né? Mas é a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. E hoje a gente vive o desafio, né? E aí você até falou sobre isso, né? Pela consolação das Escrituras para que tenhamos esperança. Viver sem esperança nesse mundo é um problema muito sério, né? E aqueles que são conduzidos pela palavra, pela obediência das Sagradas Escrituras, podem sim, né, esperar em Cristo, ter esperança, né? E isso só é possível para aqueles que têm esse tipo de intimidade. E nessa perspectiva do que ele fala de Apocalipse, né, dos versículos semanais, né, essa jornada aí é leia diariamente, né, dos versículos que estão disponíveis. O último ele fala que esse aspecto, se alguém colocar alguma informação a mais ou tirar, só que isso está sendo muito comum, Júlio. As pessoas estão substituindo a dura verdade pela doce mentira. É muito confortável ouvir palavras que nos conduzem a uma jornada de autoconhecimento, de autofortalecimento, de mostrar que eu sou capaz, de mostrar que isso é possível, e que as dificuldades serão superadas. Tudo isso é muito importante. Muito fácil de ser ouvido. Difícil é que eu preciso internalizar no discipulado de Jesus coisas que vão de contramão com o mundo, abrir mão de coisas que atrapalham o meu relacionamento com Cristo. Às vezes você é focado em uma atividade e aquela atividade consome todo o seu tempo, só que aquilo lhe faz feliz, né? Sei lá, uma atividade, um jogo, qualquer coisa, um vício. Aquela atividade te proporciona felicidade e você acaba substituindo ela, ocupando ela, ou deixando ele tomar espaço da comunhão com Cristo. E quando a gente fala sobre a dura verdade, é justamente isso. Eu preciso abrir mão dessas coisas que me afastam da comunhão com Cristo. E isso é difícil as pessoas entenderem nesse contexto, porque as pessoas querem ser o centro das atenções. As pessoas querem ser apenas cuidadas, elas não querem cuidar. Elas não querem entender o compromisso que elas precisam fortalecer o próximo, perdoar aqueles que nos odeiam, né? Ter uma conduta, né, que acaba sendo luz e sal para as pessoas que estão aqui na Terra, falar a verdade, abrir mão de coisas, né, vantajosas em detrimento da nossa honra, de fazer o que é correto. Então, isso é a parte que as pessoas não querem ouvir. E por isso que Apocalipse fala sobre esse aspecto.
E tem muitas pessoas que estão sendo conduzidas a ensinamentos falsos, né, para que seus ouvidos sejam... e o próprio Paulo fala sobre isso lá em Hebreus, né? As pessoas nos últimos dias vão procurar o que querem escutar, aquilo que massageia o seu ego, os seus ouvidos. E esse é o desafio, Júnior, que a gente tem para a nossa jornada, conduzir a nossa igreja a amar a palavra. Essa lição tem esse propósito, amar a palavra, sermos conhecedores da palavra. Isso não pode ser um compromisso apenas da liderança, precisa ser, como você falou, da igreja. E aí, vamos seguir, Júnior, então? Vamos embora. Então, em sequência aqui, na revista do professor, né, Júnior? Ele dá uma orientação didática, que inclusive Júnior deu uma excelente dica aqui. Compartilha aí, Júnior. Uma possibilidade, aí você escolhe se quer usar essa metodologia ou não, tá? Isso, que fica a critério aí do professor, da lição, né? Ou trabalhar a lição em um domingo por completo, né? Porque ela não é tão grande assim, ela pode ser trabalhada num domingo, e no domingo seguinte ser feita essa atividade, né? Ou então pode também ser o inverso. Mas fica a critério aí do professor, para que cada professor conhece a sua turma, né, seus alunos, e sabe de que forma será melhor aplicada. Então fica aí a sugestão para quem quiser fazer dessa forma. Acredito que vamos fazer assim na nossa sala. Muito bom. E aí, Júnior, essa parte aqui, né, das orientações didáticas, Isso. Tem muita coisa legal aqui, né? São as perguntas norteadoras, né? Que vai dar uma sequência aí de discussões, né? Ele se divide em 2 blocos, de 1 a 11, que são perguntas com respostas, e depois são perguntas que tem os versículos chaves para que você possa discutir, aprofundar. Importantíssimo essa jornada, porque ele vai do início ao fim, da conversão, que é necessária para todos, até o dever do cristão, né, nas suas práticas diárias. Então, fica aí a dica para que vocês possam seguir da forma que vocês acharem mais interessante. Então, vamos para o primeiro tópico, então, Júnior, agora? Vamos. Se quiser começar, fique à vontade. O primeiro tópico: para que o Evangelho de Jesus seja conhecido, é necessário proclamar para que o Evangelho seja conhecido. Acredito que a gente já deu início, né, a essa discussão, e vemos, a princípio, o texto de Romanos 10, de 3 a 17, onde Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão senão a quem pregue? Então, vemos que além dessa sequência que há na lição, tem uma sequência nova aqui nesse texto, né? Para invocar, precisa crer, né? A pessoa, para invocar, precisa crer. A pessoa, para crer, ela precisa ouvir. Para ouvir, precisa que alguém fale. Então, a conclusão é: a fé salvadora, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como a gente já havia discutido, é missão do cristão, né, não é só da liderança, é missão do cristão promover esse conhecimento das Escrituras a quem não conhece. Então, de que maneira eu vou proclamar esse evangelho? De que forma eu vou ensinar a outra pessoa que não sabe? Deus, ele não deu essa tarefa aos anjos. Essa tarefa de proclamar as Escrituras, ele deu aos homens, a nós, a igreja. Então, eu preciso conhecer para que o outro conheça. Eu não posso pregar uma coisa que eu não sei. Conhecer também a verdade, não é conhecer pressuposições tendenciosas. Muitas pessoas leem a Bíblia uma cosmovisão já preconcebida, sem analisar, sem orar,
né? Então, eles querem ensinar aquilo que ele aprendeu errado, né? Isso acontece quando a gente não busca o conhecimento geral das Escrituras, né? Mas a gente se apega a essas pressuposições. Então, é dever nosso, é tarefa da igreja, né, buscar esse conhecimento, porque senão a gente vai aceitar qualquer tipo de pregação, a gente vai aceitar qualquer tipo de louvor, né? Então, é tarefa nossa da igreja. Então, que isso fique claro aos nossos alunos, que eles precisam buscar esse conhecimento, eles precisam analisar se aquilo que eles estão recebendo é verdadeiro, à luz das Escrituras, né? Não à luz de uma revelação, de um profeta, né? De um livro que ele fala alguma coisa, não. Em última análise, a Bíblia ela tem a palavra final. Então é isso que precisamos deixar claro, né? Para que o Evangelho de Jesus Cristo ele seja conhecido. Pois é, e esse é o desafio, Júnior, porque desse princípio eu não passo a responsabilidade do pastor, a responsabilidade de ir para a igreja. Então é um compromisso nosso de proclamar a palavra de Deus para que Cristo seja conhecido, como o autor aqui coloca. Então é um compromisso da igreja que possamos trazer luz a essa informação tão valiosa, né, que é Cristo Jesus. E aí, obviamente, nessa sequência, nós vamos para o tópico 2, né? No tópico 2, ele diz assim, né, nessa perspectiva, a necessidade de proclamar a Bíblia para sustentar a fé e a espiritualidade. Precisamos proclamar a palavra de Deus para sustentar a fé. E aí Jesus aqui, citando Deuteronômio 8:3, diz assim, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está fazendo essa referência a Deuteronômio e a palavra, que é o alimento diário que a gente precisa ter. E a gente estudou demais sobre esse aspecto da Bíblia como alimento, né? Essa porção diária, da mesma forma que o nosso corpo precisa da porção diária, do alimento diário, precisamos criar essa cultura, meus irmãos. Incentivar os nossos alunos a meditar na palavra de Deus de forma diária. Negligenciar a leitura regular é tão prejudicial à saúde quanto à alma. Veja que isso é tão importante, minha gente. Esse é o desafio que precisamos nortear aos nossos alunos. Da mesma forma que as pessoas sentirem o desejo de se alimentar do pão, precisamos configurar a nossa mente para também termos sede, termos fome da palavra de Deus, porque virão os desafios e aqueles que estão alimentados espiritualmente vão conseguir ser conduzidos no melhor caminho, porque eles estão conectados, estão firmados na fé. Jesus, quando foi abordado pelo diabo, né, Jesus usou a Escritura. Será que eu e você temos usado as Escrituras, a palavra de Deus? Será que nós estamos sendo conduzidos pela orientação da palavra de Deus, ou às vezes a gente está sendo conduzido pelas nossas emoções, pela cosmovisão do mundo, de justiça? E essa é a grande diferença, né, Júnior? Quando nós somos conduzidos pela cosmovisão do mundo, pelo alimento do mundo, as nossas decisões e ações ao olhar do mundo podem parecer ser corretas, mas ela distorce com os ensinamentos de Cristo. E aí ele coloca aqui essas classificações, né, em resumo, né? A Bíblia como alimento, aí ele destaca ela como pão, e tem os versículos de referência, como leite, que Pedro fala, como água, que João aqui também coloca, e como mel, né, que o salmista coloca, né, como favo de mel. É dessa forma que precisamos desejar a palavra de Deus, né, como algo que vai alimentar a nossa vida e
fará nos crescer, porque o alimento tem esse propósito, né? Nos dar saúde e gerar crescimento. E nesse aspecto, um crescimento, um amadurecimento na fé. Precisamos amadurecer na fé enquanto igreja, para que não sejamos levados, como o Júnior falou, por qualquer vento de doutrina, né? Se você fizer uma avaliação, vocês vão perceber que hoje nós estamos muito mais fortalecidos do que estávamos há alguns anos atrás. Por quê? Na proporção que nós estamos amadurecendo na fé, nós sabemos o alimento correto que precisa ser colocado no pasto para as ovelhas, nós acabamos a nos proteger, né? A ter essa autoproteção e cuidado, como se fazia a igreja também, né? Quando Paulo trazia os ensinamentos, a igreja ia lá conferir para saber se o que estava sendo dito realmente era o correto. E aí é basicamente isso, né, que o ponto 2 fala. Júnior, se você quiser fazer uma complementação, fica à vontade, e você, em sequência, pode passar para o tópico 3. Certo. Como você disse, né, essa maneira da gente buscar esse conhecimento, né, essa fome, essa sede, né, nós devemos atribuí-la ao Espírito Santo, né, que tem nos abençoado com essa busca, né, e se fosse depender de nós, com certeza nós estaríamos muito distantes disso. E quando o autor da lição ele fala para sustentar a fé, né, sustentar, né, o alimento é o que mantém de pé, né, para sustentar aquilo que cremos, né, aquilo que eu creio. Então, por isso que é necessário o conhecimento. Mas não só a fé, ele fala também da espiritualidade, né, a nossa vida, a vida espiritual. Como o texto fala, né, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Então, a nossa vida espiritual, ela é sustentada por essa porção diária, né? Não é uma visita aqui, outra no outro domingo, na outra semana, no outro mês. Então, por isso que a Bíblia ela dá esses exemplos de alimento. Então, negligenciar a leitura bíblica, o estudo diário. Então, isso é prejudicial à nossa saúde espiritual. Assim como a gente deixa de comer, né, o nosso corpo ele sente, nosso corpo ele passa mal. Então, não é diferente com a nossa saúde espiritual, né? Então, como você falou, né, o cristão ele não pode viver à mercê de tudo, né, aceitando tudo, balançando a cabeça para tudo que vem, porque ele não tem conhecimento. Então, nós não podemos aceitar tudo aquilo que vem até nós como se vindo da parte de Deus. A gente precisa ter esse conhecimento das Escrituras, a gente precisa ter esse interesse de realmente saber se aquilo é da palavra de Deus. Então, o cristão ele deve ter esse raciocínio. É por isso que nós devemos buscar esse conhecimento, e deve ser diário, né? Para todas as questões da nossa vida, da nossa família, da igreja. Então, como nós vimos nas outras lições que falam sobre isso, essa é a parte mais importante do nosso dia. Quando a gente para e medita na palavra de Deus, observa, busca o conhecimento, né? Ora ao Senhor, né? Porque a gente não vai obter o conhecimento das Escrituras por si próprio. Então a gente é dependente do Espírito Santo para que a gente possa compreender. Então aí eu vou para o tópico 3, onde o autor ele destaca para conhecer a vontade de Deus. Então se não existisse a Bíblia, ele fala, né? Nós não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Então, a palavra de Deus que nós temos em mãos, ela é a plena revelação da vontade de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus escrita, né, de forma literal, uma palavra que é
inalterável, como o Salmo 19, 7, que ele cita aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a lei é a escritura, é aquilo que já foi nos revelado, essa revelação especial, revelação da salvação, é que nós temos conhecimento da certeza da vontade de Deus, né? Porque nem sempre, né, isso a gente está falando bastante nessa lição, nem sempre aquilo que vem de outra pessoa, né, é a vontade de Deus que a gente ouve, né, mas a vontade de Deus ela está expressa nas Escrituras, né, infalível. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como sabemos. Então é por isso que nós devemos conhecê-la. Então, essa é a aplicação que ele deixa aqui no final, né? No final desse tópico 3. Muito bom. Precisamos conhecer a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e perfeita. E por isso devemos conhecer. Esse é o caminho correto. E aí, indo para o tópico 4, Júnior, toda essa jornada nos leva, né, à necessidade de conhecer para dimensionar o ministério da igreja no mundo, que o autor coloca aqui, né? É evangelizar. E é a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, né? Evangelizar significa compartilhar as boas novas do evangelho. A igreja é chamada para proclamar a mensagem da salvação, né? Anunciando que Jesus morreu, ele ressuscitou para trazer perdão e reconciliação entre Deus e a humanidade, né? Evangelizar é o primeiro passo, né, para levar as pessoas ao conhecimento da verdadeira fé em Cristo Jesus. E aí ele destaca alguns pontos, né? Na página seguinte, ele começa aqui dizendo ir, né? E aí é um verbo de ação que implica movimento, iniciativa, né? Jesus ordena aqui que seus discípulos não fiquem parados. Precisamos ir ao encontro das pessoas, independente de onde essas pessoas estejam. Esse ir aí também envolve a gente sair da zona de conforto. Às vezes a gente quer ficar nas 4 paredes da igreja. Mas precisamos alcançar diferentes culturas, nações, né? Até as pessoas que estão próximas de nós, na nossa rua, né? A igreja tem que estar disposta a se mover para alcançar esses pedidos. E, inclusive, nós temos, né, um compromisso com esse ministério. Inclusive, a gente tem um projeto destinado para esse propósito, onde o querigma, né, que é proclamar, nós temos esse compromisso, né, que mais pessoas possam se envolver, né? E aí ele diz, fazer discípulos, né? Vai além de simplesmente levar uma pessoa a aceitar o evangelho ou ir para a igreja, né? Significa ajudar essa pessoa a crescer na fé. Veja, e é o que o filme coloca, né? É ajudar as pessoas a crescer na fé, aprendendo a seguir seus ensinamentos, né? A viver como Jesus viveu, né? Discipular envolve ensinar, acompanhar, cuidar, ser um exemplo, né? E é um processo contínuo de crescimento e maturidade espiritual, né? Onde os novos crentes são ensinados a andar em comunhão com Cristo. Nós temos aí nossas reuniões, né? E graças a Deus temos a nossa reunião dos homens também, que tem esse propósito, né? E a gente precisa cada vez mais amadurecer, ajudar, entender esse propósito. Eu preciso ajudar as pessoas a crescer na fé. E aí ele vai a batizar, né? O batizar aqui faz parte da obediência da ordem de Jesus. Então, o batismo é uma demonstração pública de fé. Eu mostro às pessoas de forma pública em quem eu creio. É um símbolo, né, de morte do pecado e de ressurreição na nova vida com Jesus. Batismo é isso, né? E a igreja é chamada a batizar aqueles que creem, integrando aí a comunidade dos crentes e celebrando essa
essa nova identidade em Cristo Jesus. E aí ele finaliza: ensinar a guardar todas as coisas, né? Jesus aqui instruiu que os discípulos deveriam ensinar as pessoas a guardar tudo que ele ordenou. E eu só posso ensinar, Júnior, se eu conhecer, concorda? Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não conheço? Não é apenas transmitir conhecimento bíblico, mas eu preciso incentivar e capacitar as pessoas a obedecerem a palavra de Deus em suas vidas diárias. Ensinar a guardar envolve promover uma vida de fidelidade e, sobretudo, obediência, né? Ajudando as pessoas a aplicarem no seu cotidiano esses princípios em sua vida. E esse é o desafio, né? Precisamos dimensionar. É esse ministério, evangelizar, fazer discípulos, ir batizando e ensinando a guardar. Júnior? Perfeito, né? Ele inicia já falando, né? A igreja trabalha de várias formas, né? Mas nada substitui a evangelização dos povos, como aparece nas Escrituras. E esse link que essa lição faz com nossa lição de missões, né? Interessante. E aí sempre vai nos remeter à grande comissão, como você falou, né? Onde a gente tem esses 4 verbos, né? Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar. Então, desses 4 verbos, no original, um está no imperativo e os outros estão no gerúndio. Então, o único que está no imperativo é fazer discípulos, né? Então, é isso que Cristo quis dizer: vão e façam discípulos, né? Então, e esse versículo inicia como portanto. Então, ele vai nos remeter ao versículo anterior, quando Cristo diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Então, essa missão importantíssima da igreja é de proclamar as nações. Nós, muitas vezes, não podemos ir pessoalmente, né? Mas temos recursos tecnológicos, às vezes usamos tão mal, né? Perdemos tanto tempo, né? Então, eles são capazes de nos ajudar a nos comunicar com outras pessoas, né? E a gente vê que os apóstolos não tinham esse recurso, né? E mesmo assim eles proclamavam as nações. Muitas vezes nós, com tantos recursos, nós negligenciamos essa proclamação do Evangelho, né? Às vezes usamos muito mal. Muitas vezes muitas pessoas perdem tempo debatendo em redes sociais, né? Coisas que não vão agregar nada, né? Mas muitas vezes nós não podemos ir, nós não temos esse conhecimento de defesa da fé, mas a gente pode contribuir de outras formas, né? A gente pode contribuir financeiramente, a gente pode orar por essa proclamação, né? Para que Deus capacite pessoas para que possam compartilhar o Evangelho, as boas novas às nações. É isso, muito bom. Como sugestão final, a lição coloca aqui outros tópicos, né? E perguntas que você pode fazer aos alunos, e depois você vai para a conclusão, né? Que a conclusão, ele faz essa conexão, né? Falando que a Bíblia não é um amuleto, né? Não é uma varinha mágica, não é uma chave que abre todas as portas, né? Algumas pessoas, ele tem um poder, mas as pessoas só olham esse aspecto, né? A Bíblia é a palavra de Deus que dialoga com o homem nos livros, na Bíblia, né? Tanto no Antigo quanto no Novo. O amor de Deus, ele fala do amor de Deus, né? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Ele fala da bondade de Deus, né? Salmo 34:8, ele fala que provar e ver que o Senhor é bom. E ele fala sobre as obras de Deus, está lá em Gênesis, né? Nessa jornada, o Salmo 19 também fala sobre isso. Então, precisamos entender o amor de Deus, que é revelado principalmente através de Jesus, né? Que ele se sacrificou pela humanidade, e a bondade de Deus que é mostrada de forma do cuidado que ele tem, né? Em perdoar, em se relacionar com a sua criatura, e a obra, né, de Deus que inclui a criação, os milagres, a redenção, o cuidado contínuo que ele oferece ao seu povo. E são 3 recomendações que são importantes, né, que o autor coloca. Fica à vontade aí. Ele
tem um trecho dessa conclusão que ele diz, né? O cristão que tem a Bíblia como palavra de Deus escapa do ceticismo filosófico. É verdade. Então tem tantas igrejas abraçando aí essas vãs filosofias, né? Esse ceticismo, esse relativismo, existencialismo, todos os outros ismos, né, estão nos cercando. Então precisamos estar prontos para a gente não ser surpreendido por essas falsas doutrinas, né? Então, de que maneira, né, essas recomendações práticas, né? Leia a Bíblia, ame a Bíblia e proclame a Bíblia. E aí a gente encerra essa sequência, né? De que maneira a gente pode estar pronto, né, para não cair para escapar desse ceticismo filosófico. Né? De que maneira? Conhecendo, vivendo e proclamando. E aí ele encerra com o Salmo 119, 105. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que essa possa ser nosso lema como igreja, como comunidade, que a gente possa crescer, né, juntos, né, um ajudando o outro, dessa forma que Deus ele requer de nós. É verdade. Com isso, meus irmãos, nós encerramos a lição do número 15, uma jornada de 2 domingos. Aproveitem para que a gente consiga encerrar com chave de ouro, e a nossa oração que os nossos alunos sejam impactados e transformados com as verdades que aqui são ditas, né? Que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos encontramos no próximo podcast. Júnior, mais uma vez, estamos juntos. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos.